estava aqui me arrumando, mas... Hello, everybody! Olá, sejam todos muito bem-vindos, alunos do primeiro ano. Finalmente, ou não, mas a gente ainda tem uma jornada grande. A gente está chegando à nossa última aula aí da Unit 1, a nossa unidade 1. E essa última aula vai trazer um tempo verbal muito fácil. É o mais fácil de todos. Então, ele se chama imperativo, a forma do imperativo. A gente vai falar sobre imperative. E é muito simples, muito fácil. Na nossa aula 14 que está aqui. Let's begin? Vamos começar? Olha só. Como eu falei para vocês, let's take a look. Vamos dar uma olhada, já usando aqui a estrutura de imperativo. Você vai entender um pouco mais sobre essa estrutura. É uma estrutura fácil, nada complicado, não tem muita regra. Você só vai mesmo aprender aqui em qual momento você vai utilizar esse tempo verbal do inglês e que ele se chama essa aqui, que você conhece também no português, porque é uma matéria também que você viu no português, que é a forma do imperativo. Let's begin, vamos começar e falar sobre ele. Vamos lá, o imperative é o tempo verbal em inglês usado para expressar uma ordem, um pedido, dar instruções, alertas e até mesmo para aconselhar alguém. E aí, como é que você faz essa questão do imperativo? Tem aqui uma informação para vocês. Preste atenção nisso, que é isso aqui que vai te ajudar a fazer todas as frases com imperativo. Basta apenas usar o verbo em inglês no infinitivo sem o to. E quem que é esse to aqui? Que eu já falei para vocês lá no início das nossas aulas da unidade 1, quando a gente começou a estudar o verbo to be. Esse to na frente de um verbo indica que ele está no infinitivo, ou seja, sem nenhuma conjugação. Não está no passado, não está no presente, não está no futuro, ele está na sua forma in natura, na sua forma natural, na forma que ele foi concebido a esse mundo da gramática. Então a gente tem aqui essa partículazinha que ela é suprimida, ela não existe nos tempos verbais, nesse tempo verbal aqui. Claro que qualquer tempo verbal, esse to também ele vai ser retirado, obviamente, porque ele só aparece quando o verbo não está conjugado. E a gente usa, sim, essa questão de usar verbos na não conjugação para fazer frases. Eu queria fazer, o fazer, por exemplo, aí não está conjugado, ele está na sua segunda forma de conjugação do português, que é o AR, ER e, por último, o IR, né? Então, sem conjugação e sem sujeito, uma vez que o tempo verbal deixa subentendido que quem fala está se dirigindo diretamente a uma ou mais pessoas. Então, você basicamente não tem sujeito aqui. Você pode usar algumas palavras como everybody, somebody, que a gente vai chegar nesse momento lá na aula, mas você não usa exatamente o I, you, he, she, it, we, o they, que são os pronomes pessoais do inglês, e você também não usa exatamente nomes próprios para usar esse termo aí, que é o imperativo. Tudo bem? Então vamos lá, falando de alguns exemplos para vocês se familiarizarem com esse tempo verbal. Olha só, eu acho até interessante porque aqui tem uma letra bem pequenininha, então vamos lá para a tela para a gente poder prestar bastante atenção. Olha esses exemplos aí que eu trouxe. Eu trouxe 3 por enquanto aqui, nesse momento. E aí deixa eu só procurar aqui a minha canetinha. Cadê minha canetinha? Achei. Tá aqui. Estava escondidinha de mim, mas eu já peguei ela. Olha só, vamos lá falar desse primeiro exemplo. Come here. Come here. O que significa? Vem aqui. Vem aqui. Perceba que eu não tenho um sujeito, mas eu estou falando com alguém, né? Com uma pessoa ou mais de uma pessoa. É quando eu falo wash your hands. Wash your hands. Eu estou dando comando para a pessoa ou fazendo pedido, né? Dizendo lave suas mãos. Lave suas mãos. Aqui no caso, eu estou falando com uma ou mais de uma pessoa, né? Porque eu posso estar falando, o your também ele vai determinar tanto you no singular quanto you no plural, que é você ou vocês. Sit down, please. Isso aqui é muito utilizado em sala de aula, onde a gente pede aí para os alunos e as alunas, vocês queridos, sentarem. E aí a gente usa o please. Eu vou explicar agora porque essa questão do please é importante quando a gente usa o modo imperativo. Claro que tem vezes que o modo imperativo não vai pedir esse please, porque ele às vezes tem esse tom de ser um pouco mais grosseiro em algumas situações, então o please ele é retirado. Mas, veja bem, o uso do imperativo ele costuma ser bastante direto, aquela coisa direta, uma ordem, um pedido, e às vezes pode soar meio rude,
meio grosseiro, mas às vezes realmente essa é a sua intenção ao usar o modo imperativo. Mas quando a sua intenção não é essa, então atenção ao contexto quando usar. E se for um pedido, por exemplo, né, como esse aqui, que a gente pede muito para os alunos na sala de aula, opte por usar please. E esse please é o famoso por favor, por gentileza. Sit down, please. E olha só, é possível também uma frase ter apenas o verbo e mais nada, porque preste atenção aqui. Os verbos aqui dessa frase são esses que vêm logo no início. Come, wash, sit. As outras palavrinhas não são verbos, não são ações. E o come, na verdade, vem do verbo to come, né? Quando ele não está conjugado, é ouvir. To wash vem do verbo, aliás, wash vem do verbo to wash, que é o que? Lavar. E sit vem do verbo to sit, que é o que? Sentar. Mas aqui, quando a gente usa o imperativo, a gente vai falar vem, ou vem aqui, vem cá, né? O nosso famoso vem cá, o come here, ou come here. Nós temos o wash, que é lavar, mas aqui vai ser lave suas mãos. Não é lava suas mãos, e sim lave suas mãos. Sit down, que é sentar, vai ficar aqui, sente por favor, ou sentem-se por favor, e assim por diante. A gente também pode fazer frases, como eu acabei de falar, só usando o verbo run. Imagina uma situação que você tem que falar corre, ou, né, corre aí porque tem alguém atrás de ti. Então você fala run. Run, ponto final, já é um modo imperativo. Eat. Imagina só você tá pedindo para alguém comer, uma criança que não quer comer, e você fala eat. Coma, coma. Look é o quê? É um comando que pede para você olhar. Olhe, olhe. Look. E é isso. Então já sabe, você pode usar só o verbo, dependendo do que você quer falar, ou você pode usar o verbo com alguma outra terminaçãozinha, dependendo do contexto. Tudo bem? Então vamos lá, o imperativo é usado nos seguintes contextos. E vamos falar deles, dos contextos que usamos com esse tempo verbal do imperative. Orders. Temos aqui para falar de ordens. Nós usamos imperativo para falar de ordens e eu acho que o imperativo, inclusive, ele é bastante tá muito nessa pegada de ordem mesmo. Close the gate. Close the gate. Feche o portão. Close the gate. Stay there. Stay there. Fique aí. Permaneça aí. E os verbos são todos esses que eu coloquei em negrito. Close e stay. Também para falar de make a request, ou seja, fazer um pedido. Making a request. Por isso que a gente tem o please aqui. E aí, claro, como sempre, eu sempre esqueço ou tenho um erro de edição. Faltou o que aí? Você vai me dizer o que faltou aqui depois desse please. Você, aluno, me diga o que está faltando aí. Está faltando a famoso comma, que é o que? A vírgula. E a vírgula aqui eu não consigo desenhá-la, porque aqui eu não sei o que acontece, que aqui nessa parte da TV a gente não tem uma boa pegada. Mas tá, não consigo, gente, de jeito nenhum. Mas tem uma vírgula bem aqui, tá? Uma vírgula entre o please e os verbos. Então, please leave me alone. Please leave me alone. Por favor, me deixe em paz ou me deixa sozinho, porque a palavra alone é sozinho, né? Sozinha, mas a gente tem essa expressão de me deixa em paz, porque sozinho você tem a paz, né? Please wash dishes after dinner. Please wash dishes. Inclusive, faltou o meu THE também aqui. Wash the dishes. The dishes, ou seja, lave as louças. As louças. The dishes. After dinner. Por favor, lave as louças depois do jantar. Jantar, muito bem. Para também fazer ou falar de warnings, ou seja, você vai dar aí uma espécie de avisos. Avisos de algo que, como eu posso dizer, que agora me faltou na cabeça aqui, só um minutinho, faltou na minha cabeça aqui a melhor tradução para essa palavra, que está ligada a perigo. Então, warnings, você vai ter aí a questão de um aviso, né, mas um aviso com
com um tom aí de você ter algo prestes a acontecer se você for lá e fazer aquela coisa. Tanto é que essa palavra warns, ela aparece nesses contextos mesmo de cuidado, é um aviso aí de que se você for fazer isso, algo vai acontecer. Então, fique longe, não faça, ou faça de tal jeito, enfim, dá essa toada aí. Então, look out, don't touch here, ou melhor, don't touch there. Look out, presta atenção, né? Aí o look, essa estrutura aqui de look out, a gente está falando de um phrasal verb, que é inclusive uma matéria que a gente só vai ver lá no segundo ano. Don't touch there. Não toque lá. Não toque lá, porque deve ter alguma coisa que se tocar, você vai, né, levar um choque e não vai ser legal. E a gente tem aqui o don't jump, que também é um warning, porque aí você imagina o contexto assim de não pule, imagina a pessoa, tem vários contextos para usar, obviamente você consegue imaginar, para alguém não pular em algum lugar que é perigoso, né, em alguma situação que gere perigo. E vocês devem ter notado a presença dessa palavrinha aqui em vermelho, tá? Que agora a gente está fazendo a negativa. Tem a forma afirmativa do imperativo, que é formado pelo verbo, sem a presença do to, e o complemento, ou somente o verbo, como a gente viu aqui nesses exemplos. E agora a gente tem a questão da negativa, que eu já estou dando aqui uma pincelada, mas eu vou explicar daqui a pouco para fazer questões da negativa. Mas, ó, presta atenção nesse don't aqui, que tem a ver com a negativa. Já já vou falar sobre isso, tá? Vamos para a próxima. Advice, que é o quê? A questão aí Caramba, me fugiu aqui, não é exatamente o conselho, o advice, que aí quando a gente simplesmente não lembra, a gente sabe o que significa, mas não lembra a palavrinha bonitinha, a gente é uma espécie de conselho, pronto, a palavra advice quase que não sai da minha memória. Advice, você vai você vai dar um conselho para alguém. A gente tem aí nos nossos exemplos um don't drink, que é outra questão aí da negativa, onde você tem a presença desse don't, que eu já vou explicar para vocês, e o stop. Então, advice como conselho, don't drink, e stop. A minha canetinha não tá funcionando aqui, viu? Já tô avisando aqui, ó, que eu tô tentando, agora foi. Ela tá com dificuldade de funcionar. Don't drink, não beba, e stop, para. Stop, inclusive, é uma palavrinha aí que é só o verbo e entra naquela categoria do modo imperativo somente com o verbo. Então, advice como conselho, a palavra tinha sumido da minha memória, voltou. Instructions, instruções. Instruções. Então, também tenho olha aí, ó, as palavras somem da minha memória, incrível. Tenho esse contexto, pronto, contexto para utilizar com instructions. Temos aqui, keep out of reach of children, perdão. Eu estava pensando em child, acabei falando children, mas é children, foi mal. Keep out of reach of children, ou seja, para vocês manter longe das crianças, né? Manter distância das crianças, porque é algum produto, alguma coisa que a criança não pode ter contato. Vamos colocar aí uma que boa, que não é nem que boa, né? Água sanitária a gente usa que boa, porque é a marca, mas tem que ficar longe do alcance das crianças, né? Então mantenha distante, mantenha longe do alcance das crianças. Então é uma instrução. Don't apply it directly to the skin. Don't apply it directly to the skin. Ou seja, não aplique diretamente na pele. Não aplique diretamente na pele. Então, você tem muito uso de imperativo nesses contextos, inclusive de bula de remédio, de instrução na hora de você usar algum produto, né, uma bateria de um celular. Então, você tem muito uso do imperativo nesses contextos. E making an invitation / offer, ou seja, fazendo aí um convite ou uma oferta. Esse slash que eu falo, esse sinalzinho aqui, que é essa barra, tá? Então, temos aqui, have another cup of tea, que na verdade é have another cup of coffee. Eu tô engraçado, meu cérebro tá funcionando de um jeito engraçado nos últimos tempos, porque eu tô olhando aqui, que é chá,
E eu li aqui que é café, mas eu acabei prestando atenção na imagem do chá, que é tea, tea. E aí o café é coffee. Então, have another cup of coffee. Tenha um outro não, né? Aceite um outro copo de café. Você aceita um novo copo de café, mas sem esse você, né? Então, tome um novo copo de café, aceita um novo copo de café. E é isso. Come around and see my new garden. Come around and see my new garden. Então, a gente tem aí uma oferta, né? Ou um convite. Melhor dizendo, convite, porque o primeiro seria mais uma oferta. Ai, tá ruim demais essa TV hoje, ó. Come around and see my new garden. Venha e veja meu novo jardim. Então, estou fazendo aí uma invitation, um convite para a pessoa vir e ver o meu novo jardim. Esse around a gente usa junto com esse come para dar essa ideia de como eu posso explicar? Como se a pessoa fosse ir para passear, né? Passear ali, nesse contexto, inclusive, para ver o jardim. Então, dar um passeio ao redor do jardim. Então, esse around aí seria esse ao redor do jardim, que é o garden. Temos aí a forma negativa. Agora sim que eu vou entrar nessa questão da forma negativa e explicar por que esse don't é utilizado. Então, na forma negativa do imperativo, para uma frase negativa no imperativo, usamos o don't ou do not antes do verbo. Então, você tem a opção de usar os dois. E qual a diferença dos dois? Somente que esse aqui é informal, esse aqui é formal, tudo bem? Essa é a única diferença. Os dois estão corretos, mas a informalidade do don't é muito mais forte. Então, a gente tem o uso do do, que é o quê? Você vai aprender mais lá na frente, daqui a algumas poucas aulas, na verdade, nossa primeira aula da unidade 2, você vai aprender que esse do aqui é um verbo auxiliar do presente simples, que é um tempo verbal que a gente vai ver daqui a pouco na aula 16. E aí esse do é um verbo auxiliar, mas ele também é um verbo de tradução, um verbo que faz o papel de verbo principal, que tem a tradução de fazer. Mas mas aqui a gente está usando ele como um verbo auxiliar. A teacher está aqui bocejando hoje de novo. Então, do é a mesma coisa que do not. Não, do vai ser o quê? Usado apenas por uma questão que a gente vai falar daqui a pouco. Esse do, ele também pode ser usado sozinho, essa palavrinha aqui, ele pode ser usado sozinho também no modo imperativo. Mas ele vai trazer uma carga um pouquinho diferente, a gente vai ver isso daqui a pouco, tudo bem? Então, don't be late, não se atrase. Do not come today, não venha hoje. Don't keep, ai, gente, que coisa chata isso. Don't keep opening the fridge, ou seja, não fique abrindo a geladeira. Tem gente que abre a geladeira para pensar, né? Pensar na vida assim um pouquinho, abre lá e fica pensando, e aí fecha e volta, e aí fica essa brincadeira. Então, don't é para você fazer isso na questão de negação. E tu só vai usar o don't, porque tem uma variação do don't, que é o doesn't. Só que isso aí a gente só vai usar lá no tempo verbal do simple present, nada de usar ele aqui, beleza? É isso. E o verbo principal sempre fica onde? Vem sempre depois dele, tá? Esse é o verbo principal, esse é o verbo e esse aqui é o verbo. Caso eu quisesse colocar essas frases na afirmação, sabe o que eu tinha que fazer? Apenas isso aqui. Tirar o... Cadê? O don't. Apenas isso. Olha, eu tô aqui tentando... Agora foi. A minha TV tá com algum problema, que ela não tá aceitando os comandos que eu tô fazendo. Então, basta eu tirar esse don't e eu tenho a frase na afirmativa. Be late, se atrase. Come today, venha hoje. Keep opening the fridge. Continue abrindo a geladeira. Mas aí, quando eu tiro, volto com don't, fica totalmente na negativa. Bora lá? Olha só, colocar o verbo do no começo da frase. Agora sim, aquele negócio que eu falei pra vocês, de a gente só usar o do na frente, sem o not, ou sem ele na forma contraída, porque isso aqui... Claro, eu acabei não falando, mas é porque eu vou explicar isso para vocês lá na aula 16, talvez vocês até tenham esse conhecimento já. Isso aqui é a forma contraída, tá? Aquela contração que existe através daquele apóstrofe que a gente também usa lá no caso genitivo. Então, do not é o do mais o not junto, contraído, e fica don't.
Então, a gente também pode usar só o verbo do no começo da frase e antes do verbo principal para dar mais ênfase à ordem e sugestão, ser persuasivo ou demonstrar irritação. Esse do aí também pode demonstrar irritação. Isso que tem que entender. Ele pode dar uma ênfase, mas também demonstrar irritação. Às vezes a sua intenção não é nem dizer que está irritado, né? Mas só que às vezes pode ser levado dessa forma. Então o sentido é o mesmo, mas o efeito é muito mais enfático, apesar de polido. Então ele é uma forma polida de às vezes demonstrar uma irritação e também é uma forma polida de dar mais ênfase à ordem ou sugestão. Ou seja, do close the door, ou seja, feche a porta. Do eat your lunch, coma o seu almoço. Do come and visit. É difícil hoje aqui essa TV, tá pior do que os outros dias, eu não estou conseguindo os comandos dela aqui. Do come and visit us next time, ou seja, venha e visita a gente na próxima vez. Caso eu queira tirar esse do, vai mudar a minha frase, o contexto dela? Não vai mudar o contexto dela, vai ser a mesma tradução. Esse do tá aqui somente para criar o quê? ênfase, né? E deixar o sentido mais enfático, porque ênfase é deixar ele enfático, e também pode demonstrar irritação. É só por isso, mas não vai mudar nada se eu retirar ele na minha frase em questão de tradução, só em questão mesmo de a ideia que você quer passar, do sentido, tudo bem? Close the door, fecha a porta, coma seu almoço e venha nos visitar na próxima vez, beleza? Uma próxima vez, perdão. E usar o let's, que a gente inclusive começou a nossa aula usando esse let's, que eu nem lembro o título da aula, vou lá dar uma olhada. Ah, que eu esqueci. Let's take a look. Olha aqui, ó. Vamos dar uma olhada. E o uso do let's antes do verbo principal para se concluir no imperativo, para se incluir, perdão, no imperativo. A gente faz uso do let's antes do verbo principal para se incluir no imperativo. Quando se trata de uma sugestão, geralmente utiliza-se a question tag shall we ao final. Então, é uma espécie de pergunta velada, né? Uma pergunta velada, assim. Então, a gente tem aqui, let's get out of here, let's get out of here. Na verdade, uma pergunta entre aspas, né? Uma sugestão ali, porque se a pessoa não quiser sair, ela não vai, né? Então, você dá uma sugestão. Então, let's get out of here, vamos sair daqui. Esse let's é o vamos, vamos. Então, o famoso let's go, tanto é que tem aqui, let's go to the supermarket, shall we? Vamos ao supermercado? Shall we? E aí a gente faz essa question tag, que é usada por esse shall we aqui no final. Shall we? O que é essa question tag? A gente vai aprender isso lá no final, acho que da terceira temporada, salvo me engano. Question tags são perguntas que a gente faz ao fim de uma frase para a gente confirmar aquela situação. Então é o famoso é, não é, o nosso né. E esse shall we a gente usa com o let's, a gente usa o shall com let's, que é uma espécie de... é um verbo modal, inclusive, que não é muito utilizado nos tempos de hoje, mas a gente nessa situação faz isso. Então, quando se trata de uma sugestão, geralmente utiliza-se a question tag shall we, porque aqui a gente está fazendo uma sugestão. Let's go to the supermarket. Let's go to the supermarket. Inclusive, tá faltando to aqui. Eu estou falando to, mas está faltando ele bem aqui. Deixa eu colocar. Ele aqui. Let's go to the supermarket. Shall we? Ou seja, vamos ao supermercado? Bora! Né? É uma questão aí, vamos traduzir para um bora, para a gente... É porque é uma confirmação, né? A pessoa quer saber se a outra vai aceitar mesmo. Tu tá fazendo aí uma sugestão. Let's not go in, please. Não vamos entrar, não vamos adentrar, não vamos para dentro, por favor. Nesse caso, por favor, não é por favor de pergunta, é somente por favor. O que é isso? Do nada aconteceu um negócio aí. Então, a gente tem aqui essa questão do let's, que lembrando, para se incluir no imperativo, quando se trata de uma sugestão e você vai se incluir. O que é essa inclusão? Acabei não falando, quando você se inclui, né? Porque no imperativo, quando você fala close the door, eat your lunch, você está falando para outras pessoas, né? Mas quando você usa o let's, você está se incluindo, meio que fazendo uma inclusão. Tudo bem? E shall we, mostrando mais uma vez que é a questão aí de você confirmar se a pessoa vai aceitar ou não sua sugestão, usando esse verbo modal. Então,
Então, outra facilidade do imperativo é que também não haverá diferença entre singular e plural. A gente pode usar da mesma maneira para falar com uma ou mais pessoas. Então, choose a music, escolha ou escolha uma música. Isso eu já tinha comentado, mas eu vou dar uma explicação mais aqui. Aliás, eu vou comentar novamente aqui. Então, review the text, revise ou revisem o texto. Pode ser para mais de uma, pode ser para uma ou mais de uma pessoa. Analyze the text, ou seja, analise ou analisem o texto, porque no português você tem aqui escolha, no singular escolha, você vai ter essa variação. No inglês não vai ter essa variação, né? Esse choose vai ser singular ou plural, review também, analyze também, que são esses verbos que a gente está usando aí sem o to, nessa ideia de imperativo. E olha só, um pronome pessoal pode ser adicionado para reforçar o valor imperativo. Um pronome pessoal pode ser adicionado para reforçar o valor imperativo. But be careful. Mas preste atenção. Preste atenção não, mas tome cuidado, agora sim, para não ser rude, pois esta forma é usada para uma ordem forte e decisiva. Então, aqui a gente tem uma exceção aí da regra, o uso do pronome pessoal, que a gente não costuma usar no modo imperativo. Mas, quando você usa, ele dá essa ideia aí de... Perdão, ele dá essa ideia aí de uma ordem forte e decisiva. E toma cuidado quando você for usar ele. Você vai entender já já quando eu for fazer as traduções. Olha só. Can I go home? Isso aqui é uma frase que não está, não está no modo imperativo, tá? Aqui é como se fosse uma conversinha. Olha a imagem dessa mulher aqui. E aí ela pergunta o seguinte. Can I go home? Isso não é modo imperativo, tá? É só uma frase com o verbo can, dizendo assim, posso ir para casa? E aí alguém responde, no, you wait another 10 minutes. Não, você espere outros 10 minutos. E você espere outros 10 minutos. You wait another 10 minutes. Você espera aí outros 10 minutos. E aí ela me fala o seguinte, don't you tell me what to do. Don't you tell me what to do. A forma imperativa seria don't tell me what to do. O que significa isso? Não me diga o que fazer. Don't tell me what to do. Não me diga o que fazer. Aqui a cara dela, assim, sabe? Apontando o dedo. Don't tell me what to do. Só que quando ela coloca esse you bem aqui, né? Quando ela coloca esse you bem aqui, inclusive nessa estrutura aí, a estrutura inclusive de imperativo, que a gente está falando, essa questão agora, essa estrutura é uma estrutura de imperativo, mas ela está com o you aqui, que não costuma vir. E esse you, ele dá essa carga de forte, de decisivo, ou seja, você não me diga o que fazer. Sabe, se você não faça isso, você não alguma coisa e assim por diante, é exatamente disso que a gente está falando. Muito bem? Então, olha só, em algumas situações devemos falar com um grupo de pessoas claramente definido e nesse caso a gente pode usar palavras como somebody e everybody, que é o que a gente, inclusive, eu uso bastante aqui com vocês. Hi everyone, hi everybody, eu costumo mais falar o everyone, que é uma variação. Ó, eu tô aqui, vocês não estão vendo, mas eu tô tentando escrever, mas essa TV não está me aceitando os meus comandos. Ela só aceita depois da 5ª vez que eu tento escrever. Então, everyone é a mesma coisa que everybody, tá? É uma versão do everybody, que é todo mundo. A gente vai ter, inclusive, aulas sobre isso. Sobre o somebody, everybody. E aí temos o all também, que significa todos. Somebody, everybody, todo mundo, alguém. Somebody, alguém, everybody, todo mundo e all, todos. Olha só, somebody call an ambulance quick. Alguém liga para a ambulância rápido. Everybody sit down, please. Todo mundo sente, por favor. Sente-se, por favor. All rise. Isso aqui é muito utilizado em courtrooms, né? Em cortes, ali com juízes, enfim. O que significa isso? O que significa isso? Todos de pé. All rise. Todos de pé. Então, essas questões aqui, lembra, eu falei que lá no modo imperativo você não usa pronome pessoal.
mas aqui você tem esses dois últimos casos, onde quando você coloca o pronome pessoal aqui, você dá essa questão de uma ordem forte e decisiva, e aqui você pode usar o somebody, everybody antes do verbo, né, do modo imperativo, que ele vai dar essa ideia de quando a gente está numa situação que a gente deve falar com um grupo de pessoas claramente definido, beleza? Vamos praticar rapidinho aqui para a nossa aula terminar. Olha só esse nosso textinho aqui, tem duas imagens, a imagem inclusive aqui de um produto, acredito, chamado Aleve, que até lembra um pouco o alívio pra gente, né, em português. E temos aqui, acredito que seja uma espécie de... Esqueci a palavrinha que fala, mas temos aqui Never Stop Moving, que vem também dessa imagem aqui, Never Stop Moving. Então, Never Stop Moving, que é essa questão aí de imperativo, onde você tem o stop como ação, e antes tem a palavra never, e logo em seguida o moving. Sim, você pode também ter uma palavra antes do verbo, e aí nós temos essa questão do modo imperativo. E tem esse textinho aí para falar sobre esse produto aqui. O produto se chama Aleve. Ele fala o quê? When pain gets in the way of doing the things you enjoy, try Aleve. All Aleve has is strength to stop body, joint back, and arthritis pain. All day with just 2 pills, it would take twice as many Advil or 4 times as many Tylenol to do that. For all-day pain-free movement, nothing helps your body better than Aleve. Muito bem, o que ele quer dizer aqui? Ele está falando de um produto, esse produto aqui, chamado Aleve, ele fala assim, quando a dor atrapalhar as suas atividades, de que você gosta, experimente Aleve. Então, ele está falando aí para você, usando aqui, inclusive, o modo imperativo, try Aleve, experimente Aleve. Então, ele fala que só Aleve tem a força para acabar com dores no corpo, nas articulações, nas costas e na artrite. O dia todo com apenas 2 comprimidos. E aí ele ainda fala assim, seria necessário dois comprimidos, seria necessário o dobro de Advil ou 4 vezes mais Tylenol para fazer isso. Então ainda fala do Tylenol aqui. E ele diz, para movimentos sem dor durante todo o dia, nada ajuda melhor o seu corpo do que o Aleve. O que ele diz aqui? A voz do produtor do texto ao afirmar Never Stop Moving expressa possibilidade, capacidade, permissão, proibição ou recomendação. Então, a gente tem aqui 5 alternativas. Eu quero que você me diga quando ele fala Never Stop Moving, vai ser o quê? Bem, não é proibição, apesar de ter never aí, apesar da palavra never ser nunca, não é proibição a ideia ali. Porque quando ele fala nunca pare de se movimentar, não era uma proibição. E nem uma permissão, e nem uma capacidade, e nem uma possibilidade. A gente está falando aí de recomendação. Então é isso, é uma recomendação. Never stop moving. Muito bem? E é isso, pessoal. Fica aí para vocês as nossas referências, que eu esqueci de colocar, mas a gente vai para cá agora e falar do quê? Do final da nossa aula e dizer que na próxima a gente tem um review aí. Tá facinho. Vejo vocês lá. Bye, bye.